Com a ajuda do Dr. Paulo Anjos, professor, contabilista certificado, que já aqui está. Bem-vindo, Dr. Muitíssimo obrigado pela presença, para que possamos já lançar o tema para os nossos telespectadores e para que depois também, e se for a intenção dos telespectadores, os possamos ouvir, porque há muita informação, desinformação, diria, até porque há aqui uma questão que se prende com a política e há sempre a intenção da oposição, seja ela qual for, tentar naturalmente olhar para quem está a governar e dar esta questão que nos vai ao bolso, digamos assim. Até porque no Orçamento do Estado de 2018, a proposta apresentada, ao que parece, dizem, há um desagravamento fiscal para a classe média, não tanto para os trabalhadores independentes, já vamos falar também sobre essa questão, mas por outro lado o PSD, por exemplo, acusa este governo de ser aquele que mais aumentou a carga fiscal. Para que todos possamos perceber, Sr. afinal, em que pé estamos no que à carga fiscal para os portugueses diz respeito? Estamos a evoluir positivamente no sentido de chegar mais rendimento às pessoas e às famílias no âmbito do imposto que tem sido mais penoso nestes últimos anos, nomeadamente no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o vulgo IRS. Efetivamente, no âmbito desta proposta de Orçamento de Estado de 2018, temos um reescalonamento dos rendimentos, ou seja, o imposto torna-se mais progressivo, o imposto mais progressivo é um imposto mais justo. Temos o fim definitivo da sobretaxa extraordinária, que já se tinha tornado um bocadinho definitiva e que ainda se mantém em vigor para alguns contribuintes, para algumas pessoas que estão lá em casa ainda no ano de 2017. Manter-se-á em 2018? Não, em 2018 não existirá a sobretaxa. E aquilo que eu diria é que, para a maioria dos trabalhadores dependentes, para aqueles que trabalham por conta de outrem, temos boas novidades no IRS. De facto, temos aqui um amargo de boca relativamente a todos os trabalhadores independentes, e estamos a falar de uma grande fatia da população ativa. Os trabalhadores independentes também são trabalhadores que vivem do seu trabalho, e aí a forma de fazer as contas, de facto, temos novidades que não estão esclarecidas na proposta de Orçamento de Estado que está em discussão. Aliás, na passada semana, na discussão na Assembleia da República, o próprio Governo não voltou a esclarecer como vão ser feitas as contas dos trabalhadores independentes. Falta a discussão também depois de descer à especialidade. Espera-se que deixe à especialidade, mas já se percebeu que vai haver uma inversão muito significativa relativamente a um regime que tem vigorado no nosso panorama fiscal, nomeadamente desde 2001, já são 16 anos deste regime fiscal, e eu diria agora, para abrirmos, que acabou o regime simplificado. Por isso, as pessoas perceberão melhor isto. Sim. Teremos um novo regime a que querem chamar de simplificado, mas poderão chamar outra coisa qualquer, mas não será com certeza essa palavra. E vamos com certeza olhar então para perceber porque diz que termina esse regime simplificado para os trabalhadores por conta própria. De uma forma geral, ouvimos muitas vezes falar sobre a carga fiscal para os portugueses e olhando para uma média europeia que é exagerada, não olhando para naturalmente as necessidades e que as tivemos, somos de facto um pouquinho sacrificados, na sua opinião? Somos efetivamente, relativamente a países mais ricos do norte da Europa, todos os países nórdicos e países da América do Norte. Somos um dos países com a maior carga fiscal em sede de impostos sobre rendimentos das pessoas, o IRS. Também temos uma taxa de IVA, de imposto indireto, bastante alta, e temos, sobretudo, relativamente a bens essenciais de consumo, tais como os combustíveis, aquilo que é chamados impostos especiais sobre o consumo, impostos muito elevados, ou seja, nós... Nomeadamente a compra de automóveis, não é? Temos desde a compra de automóveis, desde a manutenção da viatura com imposto único de circulação, até o IVA que incide com taxas, normalmente sempre a taxa máxima de 23%, sobre a maioria dos bens de consumo que todos necessitamos. Daí que, contas feitas, muito pouco fica do rendimento disponível. E temos um sistema fiscal pouco adaptado a uma sociedade em que temos, sabemos, dentro da Europa, ordenados baixos, somos um país do sul da Europa, e temos um sistema fiscal muito oneroso em sede de impostos. Ou seja, o que é que acontece? O custo de vida em Portugal é muito idêntico a um país como, por exemplo, a França ou a Alemanha, países em que o salário mínimo nacional é, no mínimo, 3 vezes superior a Portugal, e nós aqui temos de manter um nível de vida, eu diria, arremediado,
em face daquilo que são condições muito diferenciadas em sede de rendimentos noutros países, por exemplo, Norte da Europa. Mas não é fácil aliviar essa carga fiscal, que é o rendimento do Estado, não é? Não é fácil porque o Estado, diz-se já há muitos anos, e essa parece ser a palavra comum, é um Estado demasiado pesado em sede estrutural, mas é um Estado de que todos necessitamos e aquilo que queremos ter é um Estado que gira melhor os seus recursos. Quer, em primeiro lugar, as pessoas que trabalham no Estado também, desde 2011, também têm recebido muito menos, têm problemas graves de carreira. Temos um Estado, talvez, que tenha investido demais em áreas não estratégicas e com um retorno muito demorado no tempo. Felizmente, daquilo que sabemos hoje, temos dados efetivos, a economia tem crescido muito e bem, tem sido muito favorável, e é isso que permite que hajam agora medidas mais amigas nos impostos para uma faixa de trabalhadores, não para todos. Claro, e vamos olhar para os pormenores sobre esta questão mais à frente. Só para concluir este lançamento do tema para a terceira parte do programa de hoje, ouve-se dizer muitas vezes, e julgo que havia estudos sobre isso, que estamos durante quase meio ano a trabalhar para pagar impostos e só o meio ano seguinte é que de facto estamos a receber. Para pessoas que oferam rendimentos de trabalho com níveis de rendimentos acima de 40 a 50 mil euros, pode dizer-se ainda com segurança hoje que cerca de 5 a 6 meses de trabalho são para pagar impostos e os restantes 5 a 6 meses são para sustento. E se juntarmos todos os impostos, de facto, se juntarmos todos os impostos, IRS... naturalmente não só o imposto direto do IRS, mas também o imposto indireto do IRS, pode dizer-se que isso corresponderá, na maioria das situações, a uma verdade. Mas mais importante do que dizer isso, porque senão isto dos impostos torna-se demasiado cinzento e até demasiado penoso virmos falar e dizer uma coisa dessas às pessoas. Aquilo que é mais importante dizer também é que nós temos um sistema fiscal relativamente eficiente em sede de equidade e aquilo que existe sempre ao longo dos tempos são diferentes perspectivas de ver o que é aquilo da equidade fiscal. Vejamos um exemplo simples. Em 2015 foi constituída uma comissão de reforma do IRS no sentido do IRS ter uma estabilidade legislativa, que não houvesse constantes trambolhões na forma de cálculo dos impostos que provocam alarme nas pessoas, as que trabalham, as que têm rendas, as que têm mais-valias. E aquilo que temos agora, infelizmente, relativamente ao IRS, e dentro daquilo que as pessoas discutem, e é bom que discutam, é bom que queiram perceber, é uma absoluta inversão, ou seja, uma inversão da política legislativa de instabilidade total relativamente a este importante imposto, concretamente a importância, a norma mais que chocou, que tem chocado muitos trabalhadores independentes, não devia acontecer desta forma e, na minha opinião, devia ser comunicada pelo Governo de outra forma. Não sei até que ponto o Governo continuar a insistir a dizer que as pessoas têm um regime simplificado e vão ter uma forma que não esclarecem de distribuir as suas despesas, não sei se não seria melhor comunicar às pessoas qualquer coisa do género. O regime simplificado, nas premissas, nas bases que tem desde 2001, desde há 16 anos atrás, está desatualizado. Hoje temos um sistema que permite saber quanto é que cada um despende da sua atividade, nomeadamente da sua atividade profissional. Então vamos explicar-vos o que é que queremos fazer e vamos discutir isto até a aprovação do Orçamento do Estado e, nomeadamente, em sede própria. Neste caso, é na Assembleia da República. Em vez de ter aqui uma linguagem surda de comunicação social, os governantes a comunicarem que vai manter-se aquilo que inequivocamente não se vai manter, isso aí poderia haver outra comunicação. Falaremos deste e de outros temas mais à frente no programa de hoje. Muitíssimo obrigado. Vamos estar acompanhados então pelo Dr. Paulo Anjos, contabilista certificado, professor, a quem agradecemos muito a presença, para que possamos mais à frente